Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Hoje vocês estão me vendo parecendo mesmo aqui um disc jockey, ou sei lá, um DJ, mas é que depois de tanto tempo aí, algumas pessoas dizem que o meu microfone muitas vezes pipoca, minha voz sai pipocada e isso prejudica muito. Então eu resolvi hoje fazer um experimento para ver se com áudio, com fone de ouvido e com o microfone que fica pendurado aqui no próprio aparelho aqui, então não vamos ter esse problema. Assim espero, né? Então, e hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo. Como é que esse tema surgiu? Esse tema, outro dia, eu estava olhando aqui nessas coisas da internet e um diletíssimo irmão passou para mim uma mensagem que tinha no seu conteúdo esta frase aqui, que é o tema do nosso programa de hoje. As almas rebeldes são as que se salvam. Logo me chamou a atenção, as almas rebeldes são as que se salvam. O que será isso? Isso aqui nós já vamos falar disso já. Antes disso, eu quero apresentar o meu querido, dileto, fraterno, ilustríssimo, como é que é? Formidabilíssimo amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E como sempre, né, essa novidade de agora, espera aí, vamos ver se eu consigo ver se ele está em casa. Espera aí. Agora eu acho que deu. E aí? Essa introdução e as batidas é para tirar qualquer um. Mas tem que ser, né? Dizem que o negócio aqui ele travou, olha aí, ó. Dizem que aqui, para coisa, o sorriso, diz que você ficar sisudo, você utiliza muito mais nervos, muito mais músculos do que você ficar sorridente, né? Então, a gente fazendo uma abertura desse jeito fica legal. Você ficou estático aí, você me ouviu, tudo que eu falei, você me ouviu aqui ou não? E você congelou, você continua congelado aí. E eu estou tentando arrumar a internet, Grego, peraí. Então tá. Estamos te vendo aqui. E é que deve ter dado algum problema agora que me bota um pouquinho aí, tá? Tá. Isso é porque o meu ilustre convidado, amigo, formidabilíssimo, irmão, isso aqui é analista de sistemas, ou seja, ele entende absolutamente tudo. Não, nem sou, Grego. Eu sei. Então, eu trabalho com tecnologia, trabalhava, né? Agora eu larguei. Mas desde 1970 meados de 76, início de 77, né? Então... Quem é rei nunca perde a majestade, então quem sabe disso aí não perde. Não. Mas eu sei que isso aí são os fatores. Eu comecei a ver que era hora de parar, daí um dia eu fui num congresso de informática e aí tinha lá, assim, Museu de Informática. Tá, vou participar do congresso aqui e tal, tinha uma atividade que eu ia falar. Isso depois aí, quando é uma folguinha, eu vou lá no museu. Aí quando eu fui no museu, os equipamentos que estavam no museu, eu só fui ter acesso depois de 10 anos que eu trabalhava, né? Tipo, acho que está começando a ficar na hora, está começando a chegar a hora de pensar em parar. Não, é legal. Aí. Bom, então você está travado de novo. Espero que você esteja me ouvindo, pelo menos aí. Ouvindo você, a tua imagem também saiu, eu estou tentando arrumar a internet aqui. Então tá. Só um pouquinho, tá, Greg? Mas você está me vendo, né, agora? Eu estou te vendo, você só estava travando. Mas enquanto isso, então, enquanto você vai vendo a sua internet, enquanto você monta aqui, eu vou fazer a introdução do programa daquilo que eu mandei para as pessoas que estão na nossa mala direta. Sim. Que foi, é um negócio espetacular. Só podia ser o professor Henrique José de Souza para escrever essa introdução que eu usei para mandar a mala direta. É um negócio profundo e acho que vai dar uma conversa muito legal. Diz assim: na minha eterna rebeldia, já que as almas rebeldes são as que se salvam, como diz o oráculo,
Pois rebeldes devem ser todos aqueles... Esse oráculo que o professor aqui se refere é o oráculo de Zoroastro. Tá? Pois rebeldes devem ser todos aqueles que não estão de acordo com as injustiças e erros do mundo. Repetindo, rebeldes devem ser todos aqueles que não estão de acordo com as injustiças e erros do mundo. O gênio não é escravo do intelecto, mas sim o seu senhor. Como as águias não possuem outras cadeias, senão suas próprias asas. Eleva-se para os céus desconhecidos, a fim de roubar aos deuses seu cetro. Ama quanto deve amar, e odeia tudo quanto deve ser odiado. É um misterioso peregrino que, em noites estreladas, para interrogar o mistério, dirige sua rota para as constelações sublimes do espírito. Você olha a profundidade. Professor Henrique José de Souza, em Darana, números 87 e 88, janeiro a junho de 1936, ano 11. Olha, Jorge, você vai tirar de letra, mas isso aqui é de uma profundidade que eu vou te contar, né? E aí, Jorge, o que você me diz? Quando a gente escuta Nossa Senhora, frase e texto e conteúdo do professor Henrique José de Souza, é uma coisa magnífica, porque é o tipo de escrita temporal, né? Você pega escritos dele dessa época de 1930, 20 e pouco, e em seguida, assim, parece que ele escreveu hoje de manhã, né? Um negócio incrível, né? E você consegue sentir, você consegue sem como é que se diz, sem puxação de linguiça, sardinha, essas coisas, você consegue sentir a vibração das palavras, né? Você lê e você sente a vibração da... Você já falou isso, que quando você lê alguma coisa que alguém escreveu, você está se manifestando, ou sei lá como é que é isso. Explica melhor isso aqui. Você falou isso sobre Santi Vidal-Veidre naquela missão da Índia à Europa, né? Quando ele faz aquela descrição fantástica. Então, eu estou penalido ainda com a internet, tá? Então, o professor... Bom, primeiro, um oi para todo mundo, né? Não sei se é boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando vocês vão ouvir essa conversa, né? E... Então, daí vocês que a lei trouxe por causalidade até esse momento para nos ouvir, nessa 1 hora de vida que vocês vão usar para compartilhar com a gente, dou as boas-vindas e espero que sejam alguma coisa útil que contribua para o crescimento e para a compreensão e para que a gente consiga viver uma vida melhor para todos vocês. Então, um grande fraterno abraço de abertura, né? E o Grego, obrigado pelo convite de novo, Grego, e obrigado pelo assunto, né? Sim, 100% das vezes, né, você ter uma cuidade de mente abstrata, assim, é admirável para escolher os assuntos. Esse assunto especificamente sobre a questão da rebeldia é muito importante para a gente desmanchar essa questão assim do que é rebeldia, que a pessoa pensa que rebeldia é só ficar chutando lata, né? É aquele que é o azedo, é o mal educado, é o contra tudo, contra todos, e não é nada disso, né? Não é nada disso. Então, com relação a você disse da questão das palavras, né? O professor Henrique então ele disse que a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, a escrita bem escrita é aquela que aprisiona o verbo, quer dizer, você dá carne para o verbo, né? E o verbo ele tem que ter no seu espírito a ideia que assim ele tem que estar vivo para ser aprisionado vivo no papel, e como ele sai adequadamente encapsulado, né, com conhecimento, com emoção, construído adequadamente, quando você vai vivificar, qualquer um de nós quando vai ler, aí a gente empresta a vida para aquilo que está cristalizado, né, no papel, em que forma seja, quase como o surge et ambula, né, o levanta-te e anda,
né, de Jesus para Lázaro, ou então o parla, né, do escultor para a estátua, que ele constrói uma obra tão bela, tão preciosa, que ele grita assim, parla, quer dizer, fala a estátua, né? Então, quando esse tipo de conhecimento ele é armazenado da forma adequada, a vivificação, que é a reverbalização, que é a leitura, né? Ela faz com que daí aquilo que foi criado no ato se liberte nesse momento. Então, a gente sente assim, uma leitura profunda, um conteúdo impactante, construtivo, belo. Esse é o mistério da escrita bem feita. Nós já falamos em outros programas aqui, ao longo de todos esses anos aqui. É interessante, queria que você me explicasse, aproveitando a oportunidade, claro, como é que é? Já falamos sobre som, já falamos sobre música, já falamos sobre uma série de coisas. Mas quando eu escrevo alguma coisa, vamos usar o exemplo do professor agora que eu citei, que as pessoas mais sensíveis, eu creio que a grande maioria que nos assiste agora, sentiu o peso, a vibração dessas palavras que, através da minha boca, se tornaram um verbo, né? Se fizeram presentes aqui, vamos dizer. Então, como é que essa coisa, como é que uma energia pode entrar numa palavra, pode entrar numa escrita? Sabe, é muito abstrato isso. Dá para você dar uma... Não, trazer isso aqui para o nosso plano, é uma coisa assim, até bem concreta, Grego, que assim, não existe nada no universo manifesto que não tenha nome. E não existe um nome que não corresponda a alguma coisa. Então, quando você vai ler, ele é um texto, ele é um conglomerado de fórmulas mágicas, que são os caracteres através dos quais o gênio se expressa, que é o alfabeto de cada povo, não é? E o conjunto dessas fórmulas mágicas, que são as letras dos alfabetos, né? Pequenos conjuntos dão nomes a entes, a coisas vivas, né? E quando você, então, revivifica aquilo, e aquela revivificação, que é um código, ela é assimilada por quem está ouvindo, né? Esse alguém vai sentir exatamente o mesmo impacto. É como eu falo assim para você, assim, Grego, olha para aquela estrela, né? Se eu falar de maneira não adequada, você não vai prestar atenção e é como se vai entrar por um ouvido e sai pelo outro. Se eu falar da forma adequada, assim, puxa, Grego, olha aquela estrela, né? Aí o que vai estar encapsulando o verbo, a emoção, que daí vai estar encapsulando essa graduação do som, né? Ela faz com que em você desperte a emoção similar ao ponto de a frase em si ela obter o máximo sucesso. Qual é o máximo sucesso de uma frase de assim, Grego, olha aquela estrela? É você olhar para a estrela. Né? Aí você vai olhar. Então, eu olhei e falei para você, puxa, olha aquela estrela. Né? E aí, quando você olha para a estrela, você já não precisa mais da fala que eu te disse, porque você está conectado com a própria coisa. Então, quando a gente pega um conteúdo gerado pelo autor, depende de qual seja o autor, Buda, Krishna, Orfeu, Apolônio de Tiana, Jesus, Maomé, não interessa, né? Qualquer um que tenha vindo estabelecer ou restabelecer a lei. E aí aquele conteúdo, aquela escrita, aquele verbo, ele está aprisionado, ele está em formato carne, né, no papel, que ele tomou vida, né, no papel, experienciando como é ser humano, como é viver no mundo físico, como é viver no mundo dos humanos, aprisionado, vivendo em um papel. E daí eu vou e vivifico, a pessoa que daí vai ouvir aquela vivificação do verbo, né, ela vai olhar para o lugar onde está a estrela. Então, se ela ouvir bem, se você falar bem, se cria as condições para que a pessoa que está ouvindo olhe para o lugar onde a coisa foi criada, para o lugar onde a estrela está. Aí consegue sentir a mesma emoção, a mesma compreensão do momento em que a coisa foi criada. Assim que funciona o processo da iniciação. Você sabe que você tem toda a razão, porque não deve ser um dom meu, porque eu sou um ser humano igual a qualquer outro.
Mas qualquer coisa, se eu quiser me lembrar de alguma pessoa de 50 anos atrás, eu sou capaz de ouvir a voz que ela tinha, a voz que ela me falou exatamente igual. Então, isso existe, isso é perene, não sei onde é que fica, sabe? Não sei não sei que lugar aí, por aí, não sei se é no mundo das ideias. Onde é que... Então, é uma coisa real. Se ela está na minha memória, ou seja lá onde estiver, é uma coisa que está em algum lugar. Eu não vou pegar alguma coisa que não exista, que não esteja em algum lugar. É porque o som é o grande mantenedor, Grego. Por assim, você vai ler um livro, você vai ler o livro, mesmo que você não ouça a voz do autor, você vai ter que ouvir a tua voz, porque você vai ler assim, hoje pela manhã. Então, você está pegando aquela coisa que está cristalizada em tinta e transformando em som para o teu cérebro, para que daí o cérebro entre lá, se monte as imagens, e daí... É como assim, aquilo que a gente tem conversado. Quando eu vou falar alguma coisa, um conhecimento, ou expressar uma opinião, que seja, e aí a mente, então, ela encadeia tudo interledger, né? Escolhe as peças adequadas, integra, monta uma frase, um conceito, um pensamento a ser falado. Antes que esse pensamento seja verbalizado, obrigatoriamente, ele tem que sair do norte para o sul, do cérebro para o coração, para ser encapsulado de emoção, né? De vida. E daí, esse conceito, esse conteúdo, essa frase, ou que seja, encapsulado e envolto em vida, né, pelo aspecto feminino, se queira dizer assim, aí então ele volta e através do corpo prânico é que ele é verbalizado. Então, é o mesmo processo da criação, né? Aí o homem contribui para fecundar, mas quem vai dar o corpo é o aspecto feminino. Manas fecunda, né? Mente, o cérebro fecunda, o coração dá o corpo. E o corpo bem formado, com potência, né, ele volta e então é verbalizado. Né? Aí ele é verbalizado o quê? Ele é modulado, quer dizer, eu vou imprimir frequências vibratórias de determinado tapa nesse espaço que existe entre eu e você, entre eu e quem está nos ouvindo, nos assistindo. Aí a mente de quem está nos assistindo, ou você, o que acontece? Pega essa modulação e vai montar todinha de novo. Montou sinais elétricos, né, através do sistema auditivo que existe no físico, no vital, no astral e no mental também. Né? E aí, uma vez montado, entrega, né, para a mente como som, né? E a mente pega esse som e transforma em imagens e faz associação som e imagem. Todo o conhecimento está armazenado no formato som e imagem, né? Na matéria mental de cada um de nós. Por quê? Porque toda coisa obrigatoriamente tem um nome. Né? Não tem como você ter um conhecimento sem som. Tá? Tá, interessante, muito interessante. Por exemplo, eu já sei, eu ouço sua voz sem você falar. Já conheço sua voz, já sei tudo isso aqui. O fato de vamos supor, você verbalizou alguma coisa, eu decorei ou guardei ipsis literis o que você verbalizou, e eu passo isso aqui adiante num certo dia, né? Vai ter a mesma vibração, vai ter a mesma força, vai ter a mesma entonação, vai ter... Como é que é isso? Às vezes mais, Grego, porque... Sério? Eu estou repartindo com você, né, alguma coisa que já estava gerada, um som já gerado, um conhecimento já gerado, e aí então eu tentei compreender e eu criei uma cópia disso em mim, mas ligado à coisa em si. Daí eu vou e reparto com você. A tua capacidade de compreensão pode ser infinitamente superior à minha, e a capacidade de envolver materialmente esse conteúdo, né? E aí a tua capacidade de se comunicar, a capacidade de transmitir, né? Por isso falo assim, poxa, aquela pessoa sabe tanto, mas não consegue, assim, é um belo estudante, um péssimo instrutor, né? Um péssimo apresentador, porque ela não tem o dom, se você quiser falar assim,
né? Sim. Ou habilidade desenvolvida de fazer o quê? Encapsular com potência, né, o conteúdo para daí então entregar com potência. O que importa é que daí, chegando em mim, chegando em você, chegando na outra pessoa, vai apontar aquela coisa de agora há pouquinho, assim, grego olha, eu falo assim, grego olha aquela estrela. Desse assim, putz, Jorge não sabe da entonação da frase. Daí você chega para o Cyrus, teu amigo, nosso amigo, e fala assim, Cyrus, olha aquela estrela. O Cyrus, na hora, assim, instintivamente, né? Então você colocou muito mais potência na voz, né, no verbo, para apontar para a coisa em si, a pessoa vai e olha e o objetivo foi atingido. Enquanto você estava falando, veio as ideias, tipo aqui, por exemplo, da música The House of the Rising Sun, do The Animals, todo mundo sabe, né? Essa música é mais antiga do que o menu da Santa Ceia, mas que heresia, né? Meu senhor, mas aí chegaram... senhor Henrique, né? Chegou o conjunto do The Animals e deu, vamos dizer, passou aquela música de uma forma que todo mundo gravou, como você acabou de dizer, ficou muito melhor do que qualquer outro autor que tenha cantado ela antes, né? Tem algumas interessante frases, isso, né? Um exemplo assim, tem umas frases, assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, ou alguma coisa assim, né? Isso é uma escrita antiga, ligada aí a um santo da igreja, qualquer coisa. E daí também um grupo pegou e musicou isso há um tempo atrás, e ficou uma música linda, com muito mais impacto do que a frase escrita. Exato. Porque exatamente a forma, o poder, porque o poder que cada um tem de criar o verbo, esse é único. Não tem duas pessoas que produzem a mesma coisa quando falam. Não, é impossível. Impossível. Não existe isso, né? E o poder da fala está de acordo com como você controla as forças em você, ou como você controla o fluxo de vitalidade, ou como você controla a tua integração com o cosmos via respiração, ou como você controla o instinto, né, através do nervo vago, que é quem vai controlar as cordas vocais, essas coisas assim, sabe? Há todo um mistério, há toda uma mágica, todo um conhecimento com relação a isso que está baseado em uma das 7 forças primordiais, que é Mantrika Shakti, que é a força do verbo, né? Que é o som criador. Olha, achei maravilhoso essa introdução que nós fizemos, né? Que sempre tem alguém que reclama, né? Se não tivesse alguém que reclama... Não tem importância. Não, eu estou falando, deixa eu reclamar, isso é bom. Mas... uma coisa assim, que só para encerrar assim, o meu comentário sobre esse assunto, assim, quando eu vou ler... Sim, eu nunca li um livro inteiro na minha vida, de nada, né? Assim, nada, nenhum assunto, nem na faculdade, nada, nunca, né? Não porque eu não consigo, né? Então, restrição de mente concreta. E aí, quando eu vou estudar escritos do professor Henrique, aí a forma como eu consigo daí tentar compreender alguma coisa é porque daí eu não leio, né? Eu ouço falar. Isso, então você entendeu o que eu falei. Sim, perfeitamente. E daí quando você ouve falar, né, aquele que por primeiro engendrou aquele conteúdo, então a tua proximidade com a fonte, ela é assim, ó. Porque daí se eu escutei, passei para você, passou para outro, passou para outro, passou para outro, para outro, então o caminho para se chegar, então a maneira mais adequada para você entender os mistérios da alma, né, da mente, do espírito do autor, é você conversar com ele, né, até chegar ao ponto de compreender assim, o que tinha na alma dele e ele não colocou no papel, né? Esse seria um ponto adequado para todos nós chegarmos, né? É legal isso. Só aproveitando o que o Jorge falou e que eu falei também, só lembro aqui, se você tem saudade de alguém, se tem saudade de alguma coisa, de um namorado, de uma namorada, de um amigo, qualquer coisa que você não lembra, você experimenta, volta no tempo que não existe, né? E você pode vê-lo falar como você ouvia se ele estivesse aqui do lado dele agora, nesse momento. É factível, é maravilhoso, é incrível. Tanto é que esse assim, é o grande apanágio, assim, as pessoas buscam o lápis filosoforum, suma matéria, a pedra filosofal,
que cura todas as dores e dá a vida eterna, né? Cura todas as dores é muito simples, como existe a atemporalidade, como você falou agora. Então, assim, você tem mágoa ou não falou que ama para alguém que já não está mais, que daí já terminou o ciclo, ainda bem, né? Pode descansar, né? E aí, como é que eu resolvo, né? Porque daí eu nunca disse lá para o meu tio, mãe, pai, vou dizer que eu o amava e tal. Muito simples, meu camarada. Diz agora. É isso Diz aí. agora. É, Pensa assim, honestamente, puramente, né? Francamente, né? E aí vai, encapsula isso emocionalmente, com uma emoção fraterna, densa, profunda, né? E fala assim, puxa, sei lá, pai, mãe, vó, avô, antepassado, não sei o que tal, putz, te admiro, te amo, tal. Isso aí é como, para essa pessoa que você vai estar se referindo, né? É motivo de surpresa, porque ela não vai estar vendo o que você está falando, não vai estar te vendo, porque são mundos distintos, mas é como se ela sente do lado dela como se um anjo batesse asa, sabe? Assim, sente uma brisa, assim, um bem-estar, de repente uma sensação assim de... É como isso é abençoar intermundos. Tá? Isso é bênção intermundos. E é completamente factível e assim que os mundos se relacionam. muito bom. Jorge, as almas rebeldes são as que se salvam. Quando eu li essa frase aí, né, depois li o texto todo e a assinatura do professor Navarana, né, e dita por Zoroastro, que foi um dos grandes que passaram por aqui também. Qual é a profundidade disso aqui? Porque se você vê com a mente concreta, eu li, as almas rebeldes são as que se salvam. Como é que pode uma alma rebelde se salvar? Mas se salvar aquelas almas, Matiazinha, tudo bonitinho. Né? Então, então tem que ver assim, o que é rebelde, o que é se salvar. Vamos destrinchar isso aí. Coisa que a gente pode conversar. Então vamos lá. Então primeiro, como foi citado o Zoroastro, né? Então, a gente esclarecer quem na raça ária, que é a quinta raça mãe. Então, ela, como todas as raças, né, ela vai se dividir em 7 sub-raças, né? E essa sub-raça em ramo racial, família, tudo até chegar aos indivíduos, que é como acontece o espargimento do karma e do trabalho que compete a cada um. No caso da raça ária, que é pós-Atlântica, a Atlântida foi a 4ª raça, né? Então, ela se inicia na meseta do Pamir, na Ásia, né? E aí tem como primeira raça-mãe, primeiro trabalho a ser feito, né? O que foi da raça ariana, e ela acontece naquele norte da Índia, aquela parte de cima da Índia, né? E aí era regida pelo Código das Leis do Manu e pelo sistema de castas, né? Não o sistema de castas da Índia como a gente conhece hoje, né? Eu conheci até 1947, quando foi abolido, né? Mas um sistema de castas que tinha a ver com a estrutura atlântica, que era baseado na cor da alma de cada um, que era o Varna Shirama Dharma, né? Que era a lei baseada na densidade de alma de cada um, né? E quem norteou isso foi Rama, ou Ram, né? Onde, então, se estabeleceu uma sinarquia no mundo inteiro, e aí um derivado do trabalho de Rama, né? É o lamaísmo, né? Ram é o carneiro e Lam é o cordeiro. Até tem, assim, Domingo de Ramos, né? É porque a maneira de representar o Domingo de Ramos não tem nada a ver com a entrada de Jesus na cidade, porque daí uma forma de representar o Império de Ram, né, era atrás de um ramo representando a árvore, né, genealógica dos seres, as coisas e tal. Daí, então, passada a raça ária, que foi a ariana, que é a primeira, né, aí vem em seguida o que seria a ário-semita ou caldaica, né, ou dos caldeus, né, aquela região de Afeganistão, ainda que era Babilônia, o Iraque hoje, aquela região ali. Depois, a terceira, que é o que nos interessa,
né? Então, é dos persas, né? E aí quem conduziu essa terceira raça, quem deu as orientações iniciais, Zoroastro ou Zaratustra, né? E que não é uma figura, não é mito, não é lenda, né? Foi um ser antropomorfizado. Só que daí tem uma coisa muito interessante, que assim como o Zoroastro, como o Vyasa e como tantos outros, Vyasa foi o codificador da Vedanta, né? Não é um indivíduo, né? Então foram assim, uma dezena de Zoroastros, né? Todos assumindo o mesmo nome. Como depois teve por hábito no Egito, Tutmés I, Tutmés II, Tutmés III, que junto com Nerebtiti, não sei o que e tal, essas coisas assim. E daí depois aí vieram o Celso, a Teutônica, depois aí a sexta e nos Estados Unidos, a sétima no Brasil, juntando com a sexta Bimânica, Taimânica e tal, assim, tal. Então, esse é Zoroastro, né? É um condutor dos povos, né? É um condutor dos povos. E aí, assim, por que daí o Zoroastro, ou, assim, ele representava, na verdade, a divindade, assim, então, Zoroastro ou Zeroastro, né? Na verdade, é o equivalente ao imanifestado, ao absoluto, ao sem nome, ou que nome se queira dar. Na época, para aquele povo, o nome do ser era Zoroastro, né? Então, por que daí, então, um ser assim de alta hierarquia espiritual, um condutor de povo, vai pegar e vai falar um negócio desse assim, as almas rebeldes que te salvam, né? Assim, porque o conceito de rebeldia, né, o que nós temos hoje, em nada tem a ver com o conceito de rebeldia. Porque quando se fala em rebelde hoje, fala assim, porque os anjos rebeldes, as hierarquias que caíram, né? Porque o adolescente rebelde, porque os rebeldes que lutam contra o governo, porque então sempre envolve luta, envolve erro, envolve sofrimento, envolve lágrima e não tem nada a ver. Quando no terceiro verso da Divina Comédia, quando daí então Dante e Virgílio chegam nos portais do inferno, né? E aí então onde tem aquela frase lasciati ogni speranza voi que entrar, que assim, abandona toda esperança vós que entrai, né? E daí o Virgílio diz assim para Dante, né, nós nos encontramos num lugar, né, onde você vai ver gente atormentada que não pôde, durante a vida, conservar a luz do bem, né? Então, esse era um dos portais, né, do inferno, quem não consegue conservar a luz do bem. Mas como é que eu vou conservar a luz do bem se eu preciso ser rebelde para me salvar? Né? E aí, o Virgílio continua assim para Dante, né? Assim, quem viveu a vida assim na indiferença e sem nunca ter merecido nem amor, nem censura, nem um louvor, nem censura, esse está aqui no inferno. Assim, aquele que não fez nada pela vida. E daí, ele diz assim, e ainda faz de companhia um grupo de anjos, veja só, um grupo de anjos mesquinhos que daí não manifestaram para com Deus nem fidelidade, nem rebeldia. Né? Mas então, o fato de o anjo não ter manifestado para com Deus a divina rebeldia, quer dizer que ele está no inferno, mas não foi porque ele manifestou a rebeldia que daí então ele teve que descer para os infernos que é a terra. Então, o que tem de verdade nesse negócio todo? Assim, como é que se destrincha esse processo? Né? Então, isso que a gente vai tentar fazer com a nossa conversa. Porque é bom, o verbo rebelar, ele tem uma amplitude grande, uma série de interpretações, né? O rebeldia, rebeldia, rebelum, bellum é guerra. Né? Lembra daquela frase, se vis passem para bellum, que assim, se queres a paz, prepara-te para a guerra, para a guerra, que é uma besteira, né? Isso é típico da ignorância humana que é propagada, né? Sem que fosse assim, uma glória falar uma besteira dessa, né? Se queres a paz, te prepara para a paz, não te prepara para a guerra, né? Mas então o belo é guerra. Então, como é que você precisa estar em guerra temporária o tempo inteiro, né?
para ser uma alma que se salva. Também não faz sentido, né? E daí a rebeldia, ela pode levar à revolta, né? E novamente, né? Sim. Tem sentido, né? E revolta, volta é voltar, então voltar é girar. Então, o revoltado, né, é aquele que gira o tempo inteiro em torno da coisa sem conseguir se liberar. Então, como que a revolta e a rebeldia me salvam, né? Será que não me joga para o primeiro círculo do inferno para encontrar lá com o Dante, com o Virgílio, com os centauros, com os mentauros, com todo mundo, né? A questão é compreender o que é verdadeiramente, né, a rebeldia. E tem uma coisa muito interessante que, assim, o Zoroastro, ele fala assim, as almas rebeldes são as que se salvam, né? Daí vem o Davi, o rei Davi, né, que fez os salmos, e aí dá aqueles salmos em um momento de embate, um momento de, assim, assim, quase antipatia, de rebeldia para com Deus, né? Então, é uma forma de extravasar, né, aquela rebeldia, aquela não congruência, através dos salmos, né? Assim, mas como que daí, né, Davi, que era um iniciado, né, como que Moisés, né, era da mesma tônica, né, como que Zoroastro era da mesma tônica, aí a coisa se explica. Aí você pega, assim, de maneira velada, o que a gente pode dizer é que, tanto assim, se você pega um Buda e você pega um Cristo, né, eles têm uma sexta maneira de falar, de se expressar, né? Eles falam assim, o Deus Altíssimo, né? Ou se refere a Deus como um elemento externo ou acima deles, né? E aqueles que daí, mesmo o trabalho da humanidade, eles têm uma quinta maneira de falar, né? Eles daí se referem a não a divindade externa, mas a própria, né? Então ele diz, não, é a revolta, não, é a rebeldia, não. É porque daí é a própria rebeldia universal se manifestando. Percebe? Então, a verdadeira rebeldia, e essa que é a chave, não é a rebeldia para o mal. A verdadeira rebeldia é aquela que ela busca o equilíbrio com o bem, para que daí, então, o divino rebelde, equilibrando o bem com o mal em si mesmo, ele atinge a neutralidade. Então, a verdadeira rebeldia é a compreensão, assim, a verdadeira rebeldia é a compreensão de como o mal se manifesta, para que ele contemple o bem e os dois se diluam ou se fundam na neutralidade. Interessante aqui, você está falando, eu estou revendo aqui, uma coisa que o professor enaltece aqui, está bem dentro do que você falou, é que o rebelde é todo aquele que não está de acordo com as injustiças e os erros do mundo. É interessante isso, né? Como é que você consegue discernir isso? Você precisa ter uma capacidade de discernimento já, né, Jorge? Lógico, Você não pode ser rebelde à toa, senão você não vai estar sendo... Tipo, rebelde sem causa ou rebelde sem limite, né? Perfeito. Porque, assim, se alguém pratica o mal e eu observo esse mal sendo praticado e eu me rebelo, até aí está perfeito. Todos nós temos que nos revoltar, nos rebelar contra o mal, porque aquele que não pratica o bem, pratica o mal. Não tem meio termo nesse mundo hoje, né? Ou você fica na inércia e apoia o mal, ou você luta pelo bem, né? Então, aquele que contempla o mal e não se rebela, não é? Ele está em um caminho que leva à inércia, que não leva à evolução. Então tem que se rebelar, né? Agora então até agora é lista justa. Agora vem a parte seguinte: como me rebelar contra o mal? Se ao me rebelar contra o mal eu passo a odiar o mal,
eu não sou um rebelde. Eu sou parte do mal. Porque a rebeldia foi só uma desculpa para eu me comportar tão mal quanto o mal. Por quê? Porque eu odeio o mal. Alguém pratica o mal e eu desejo que essa pessoa tenha a vida encerrada. Né? Não, eu quero que ele tenha a vida encerrada porque isso vai ser melhor para as pessoas. E isso uma falsa sensação de trabalho a favor do bem, porque o bem não trabalha com a morte. O bem não trabalha com o mal. Né? O bem não trabalha punindo. O bem trabalha na harmonia, na fraternidade, na paz, na sabedoria, na igualdade, na liberdade, na fraternidade. Essas coisas assim. Então, quando eu me revolto, se a minha revolta se transforma... Sentou tomar um gole de água. Quando eu me revolto, se minha revolta se transforma em ira, ódio, antipatia, agressividade, atos agressivos, qualquer coisa assim, pensamentos agressivos, emoções agressivas, isso não é revolta. Isso é prática do mal consciente. Né? Então, observar uma coisa errada, como diz o professor Henrique, e se revoltar contra o mal e lutar contra o mal, é lutar contra o mal com as armas ou com os artifícios ou com as características do bem. De que maneira? Buscando sublimação, buscando a compreensão, buscando a paz, a harmonia, igualdade. Essas coisas assim, senão não funciona. Senão aquilo que a gente já conversou é que, assim, a pessoa odeia alguém. Primeiro que o ódio, ele não brota, ele não nasce de imediato, não existe, né? Então, alguém te fez alguma coisa, daí de início você ficou chocado, depois ficou desiludido, depois ficou magoado, depois desenvolveu antipatia, e depois desenvolveu mais antipatia, ficou remoendo aquela antipatia, e foi indo, até que, pá, odeia. Só que para chegar no ódio, você não consegue odiar nada externo. Você tem que odiar alguma coisa que você copiou em você mesmo, porque o ódio não pode ser praticado à distância. Né? O ódio assim, em corpos, né? Assim, você tem que ter ele em você para vivificar e projetar. Então, você cria a imagem daquilo que você odeia, né? Que você não gosta, né? E aí todos os dias pensa e todos os dias revive aquele fato que gerou antipatia, e todos os dias imagina, puxa, mas eu devia ter dito isso, devia ter dito aquilo, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, e eu cristalizo, e amanhã eu odeio a pessoa porque fez aquilo, e me odeio porque eu não reagi na hora e não disse aquilo que eu deveria ter dito, e eu vou criando um monte de fantasias, de respostas que não existiram fisicamente, mas que passam a existir na minha alma. Né? Sim. E aí eu não levantei um dedo contra aquele evento, mas na minha alma eu xinguei, agredi, bati, não sei o que e tal. Eu vou construindo, né, um caos em torno daquele fato, ao ponto em que se configura um ódio cristalizado. Chega um ponto, então, em que eu tenho um inimigo externo, e a imagem do inimigo que eu tenho, né, ela é tão igual ao inimigo e tão aprimorada pelas milhares e milhares de vezes que eu relembrei aquela coisa que aconteceu, que eu sou muito mais perigoso para a humanidade do que aquele meu inimigo. Por quê? Porque eu sou pior que ele. Né? E aí aquele inimigo desaparece. Né? E a humanidade perde. Por quê? Porque daí ela deixa de ter uma pessoa ruim e passa a ter uma pessoa péssima fazendo parte dela. Né? Daí toda a revolta que eu senti de início, porque daí, então, eu fui magoado, houve uma ruptura de confiança, ou a pessoa está fazendo um crime de lesa a humanidade, lesa a divindade, lesa a pátria, lesa não sei o que e tal. Daí a rebeldia, ela é só um artifício para eu sentir todos os dias o prazer de odiar profundamente alguém. Isso não é ser rebelde, isso é ser odiador. Né? Então, o rebelde é aquele que daí então percebe a coisa errada, se rebela contra aquilo, porque aquilo não é de lei. Isso não é fraterno. Um ser humano não faz isso. Isso está errado. Né? Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir o bem.
né? Eu vou construir o bem, eu vou fazer alguma coisa que equilibre aquilo que o outro fez. Problema do outro, deixa ele vai ter que resolver. Mas eu construo o bem, primeiro em mim mesmo, compreendendo, e essa é a revolta adequada. Então, compreendendo mentalmente, compreendendo emocionalmente e depois, se necessário, eu pratico uma ação externa de equilíbrio. Não ligada àquela pessoa, mas ligada a todos que possam ser afetados por aquilo. Aí a maneira, esse é o divino rebelde, senão é só o humano rebelde. O professor faz uma citação aqui, que inclusive eu achei interessante, que eu acho que entra naquilo que você quer dizer, e eu quero que você traga isso para a Terra, da forma que tem que ser interpretado. Diz ele numa parte, eleva-se, quer dizer, o rebelde, eleva-se para os céus desconhecidos a fim de roubar aos deuses seu cetro. O que o professor quis dizer com isso? Que é exatamente... Prometeu? É o mito de Prometeu, o divino rebelde, que rouba o fogo. Prometeu rouba o fogo da sabedoria dos deuses e entrega à humanidade. Então aí você está vendo divino, como é que as coisas estão escondidas? O divino rebelde em cada um de nós, né? Ele tem que fazer o quê? Ultrapassar a rebeldia do instinto, ultrapassar a rebeldia da emoção, ultrapassar a rebeldia, há pouco, né? da raiva, ultrapassar, né? A rebeldia ou a revolta, né? Do racionalismo, né? E roubar o fogo divino, né? Aonde dos deuses em mim mesmo, e onde está o fogo divino dos deuses em mim mesmo, na minha mente abstrata, na minha intuição, na minha paz. Aí a minha consciência fala assim, não, mas não vai adiantar você atacar aquela pessoa, porque... Então, o buscar o cetro, a gente conversou agora um pouquinho sobre a voz, o buscar o cetro, buscar a chama, buscar o fogo, buscar a Agni em cada um de nós, né? É sentar e antes de você tomar uma ação baseada na rebeldia instintiva, né? Você ouvir a tua consciência, que é o quê? Que é o fogo divino, que é o verbo divino, que é a Agni, em som, conversando contigo, que é você mesmo, né? Teu espírito diz, não, é melhor não, o caminho não é o adequado, né? Vamos pregar a fraternidade, vamos praticar o bem, o bom e o belo. Esse que é o caminho, isso que é roubar. E é por isso que o professor diz também nesse texto que você leu, da questão que o gênio não deve ser escravo do intelecto. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. É isto. Ele diz que pois rebeldes devem ser todos aqueles que não estão de acordo com as injustiças e erros do mundo. O gênio não é o escravo do intelecto, mas sim o seu senhor. Então, e aí o gênio desse lugar fala, puxa, mas aquele cara é genial, né? Não, mas há que se diferir interlegere, inteligência, rapidez de raciocínio, uso de mente concreta, uso de conhecimento acadêmico, uso de conhecimento profissional, né, do que é ser gênio. Gênio é gina, gina é gênio, né? O que está acima do intelecto é onde reside o gênio que existe em cada um de nós, e não o gênio elemental, ou os gênios elementais que compõem o corpo físico, vital, astral, mental. Não, é o eu superior, o gênio do fogo. Assim, você fazer com que daí a tua intuição, a tua mente abstrata, o amor universal que existe em você, ele dirige o teu intelecto. Lembra daquela analogia da carruagem, do cocheiro, dos cavalos? Sim. Os rebeldes são os cavalos, né? O intelecto, o cocheiro. E o gênio, o gina, o gênio, né? O eu superior é o passageiro. Ou segue as diretivas, né? Ou o destino é o precipício. E aí passa-se a entrar em um processo de ódio a tudo, né? Porque assim, tudo está errado, a humanidade está errada, né? O país está errado, não sei o que, está tudo, não sei o que, e você entra em um processo de uma rebeldia, quando na verdade a rebeldia ela acontece assim. Primeiro você tem que tratar da rebeldia em você mesmo,
E a primeira grande rebeldia que acontece, a primeira grande rejeição, repulsa, sabe o que é? É que o ser superior em cada um de nós, que sou eu, que é você, que cada um de nós vem e é encapsulado em uma existência, nasce, né? E aí esse nascimento, e eu recebo um envoltório físico, vital, astralmente concreta, né? Cheio de ansiedade, cheio de incertezas, cheio de desejos e cheio de incapacidades de manter e de alimentar isso tudo. Então, isso vai gerando uma revolta, né, porque eu não consigo, uma rebeldia, porque eu não consigo alimentar isso tudo. Quando passa esse primeiro choque, né, de rebeldia, pelo fato de estar existindo dessa maneira, né, então vem uma segunda fase, que é a fase da adaptação. O que é a adaptação? É daí cada um pegar aquilo que tem em si e que daí vai aprendendo ao longo da vida, na iniciação, e você aprende a se relacionar com aquelas milhares e milhares e milhares e milhões e milhões e milhões de inteligências que existem em cada um de nós e que formam o nosso corpo físico, que formam o nosso corpo prânico ou vital, que formam o nosso corpo astral, que formam o nosso corpo de emoção, nosso corpo mental. Quando eu consigo, então, interagir com todos esses, eu consigo fazer o primeiro controle de rédeas, eu consigo não ficar escravo da rebeldia, eu consigo não ficar escravo da revolta, e eu passo para uma fase que seria a fase da utilização, que assim, então eu vou pegar isso que existe em mim e vou usar da melhor maneira, da maneira mais adequada, para daí aos poucos, e então eu vou aparando uma aresta aqui, aparo uma aresta ali, né? Eu vou contribuindo, vou melhorando, vou amadurecendo. Quando passa essa fase daí da utilização, eu chego em um momento em que é a maturidade, né? Então, eu consigo, amadurecido nessa vida, contemplar e conter a rebeldia, a revolta, desenvolver a parcimônia, a compreensão, a fraternidade. Eu mais ou menos consigo dar conta desse processo, né? E a fase seguinte dessas 5 etapas, o que é? É a desintegração, é a liberação e é a morte. Se você entra rebelde e sai rebelde, a existência foi perdida. A vida é transformação de rebeldia instintiva em rebeldia divina. Por quê? Porque a rebeldia divina é consciente, é aquela que compreende o mal como uma coisa universal, que tem que ser equilibrada com o bem, que é uma coisa universal, para chegar à neutralidade, que é uma coisa além de universal. Se não for isso, não acontece. Daí o que vai acontecer? A gente passa a ser escravo. Tem uma frase de Horácio, como é que é assim? Como é que é? Ode profanum vulgum et arceus, né? Assim, então, ode profanum vulgum et arceus. Assim, eu odeio as pessoas profanas, né? E delas eu me afasto, né? Aí não são só as pessoas profanas externas, é o profano que existe na alma de cada um. E aí eu quero me afastar. Mas como é que eu vou me afastar, né, daquilo em mim que eu rejeito? Está me ouvindo, Grego? Estou te ouvindo. Peraí. Deu uma travada. Está tudo certo aí? Sim, eu tô te vendo, estou te ouvindo. Então tá. Então deu uma travada aqui. Agora você sumiu. Você sumiu agora. Espera um pouquinho. Sumimos os dois. Espera, voltamos. Deixa eu ver se consigo resolver aqui. Peraí. Então... Agora voltamos. Ou eu... Só um pouquinho que eu vou ver se consigo resolver a questão da internet aqui. Tá. Eu consigo resolver esse ódio, essa revolta que eu tenho por mim mesmo, ou a vida é uma vida perdida, é uma existência perdida, porque cada um de nós... Se travou. Grego, está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Você travou? Estamos tendo alguma interferência aqui. Vamos lá. Jorge, isso aí que você estava falando agora há pouco, eu tenho uma frase aqui para... Tem gente que... Muitas pessoas que fazem parte da SBE e de outras escolas assim, sempre tem aquela pressa de chegar ao último grau para poder né, mexer em carta revelação ou acessar não sei o quê,
os arquivos dessas escolas iniciáticas. Mas o exemplo de hoje, nós estamos fazendo um programa que a gente podia ficar aqui 2 dias fazendo em cima desse texto do professor Henrique José de Souza, que são 5 ou 6 linhas aqui na revista da Arana, dá para a gente falar 2 dias, entendeu? Então, é uma coisa, não adianta tentar... Há tanta coisa inserida dentro de uma frase que dá para escrever. Não tem o exemplo que me aparece agora aqui, não tem os japoneses ou chineses que conseguem escrever um livro de 1000 páginas num grão de arroz. Isso é fantástico. Você vai dizer é impossível, mas eles te provam que é possível, está lá. Então, sabe? Então, tudo é possível. Não duvide disso aí. Quando alguém te diz não vá com muita sede ao pote, não vá mesmo, porque ou você vai se lambuzar ou você não vai entender nada, ou então vai vir um enxame de abelha e vai te pegar. Sei lá, né? Então, peraí. Bom, deixa eu completar aqui para fazer a pergunta que eu quero fazer para você. Aí o professor diz que o rebelde é um misterioso peregrino. Olha só, isso aqui dá para ficar mais 1 hora aqui, pelo menos. É um misterioso peregrino que, em noites estreladas, para interrogar o mistério, dirige sua rota para as constelações sublimes do espírito. Ô, meu! Você está rindo, né? É só falar, pô, meu. O sujeito, a pessoa, né, o ser humano, ele é espetacular, né? Sim, aí a gente teria que entrar em outras caras de conhecimento, sim, né? Mas só numa superficial. Assim, mas o rebelde é aquele, assim, é o eterno peregrino, ou o peregrino é o eterno rebelde, mas dentro de si mesmo em direção ao equilíbrio, né? E aí quando fala assim, o peregrino caminhando em direção a uma estrela, a uma constelação específica, aí tem a ver com a origem do próprio peregrino, que assim, no final das contas, e você falou da questão da pressa, não adianta ter pressa, porque é uma corrida para lugar nenhum, né? Você pode chegar nesse lugar sentado, né? E por isso daí o professor fala assim, é uma coisa muito simples e muito clara, assim, lê pouco e pensa muito. Sim. Né? Não adianta correr loucamente, porque no final dessa maratona de revezamento, você vai entregar o bastão para você mesmo. O que pode acontecer é que, ao invés de você manter um ritmo cadenciado para ir compreendendo cada passo da vida, você sai correndo loucamente, desmaia antes de terminar, né? E há um tempo para começar a etapa seguinte. Todo mundo vai correr e você vai ficar esperando que você mesmo se erga através das múltiplas quedas que a gente tem nas várias encarnações, para daí então retomar pacientemente de onde houve a queda. Não adianta correr, não tem lugar para chegar, né? E a questão de ter muito conhecimento, não importa qual tipo de conhecimento, né? Filosófico, esotérico, acadêmico, o conhecimento demais ele vai servir como um impedimento, um empecilho, um entulho, porque o conhecimento ele só pode ser adquirido na medida em que ele consiga ser digerido, na medida em que você se transforme naquele conhecimento, na medida em que aquele conhecimento transforme você. Se você guardar esse conhecimento só na mente concreta para tentar compreender um dia, esquece. Então, é melhor para de andar, senta à beira do caminho e pensa. Pensa se aquele é o caminho, como é que você está andando, com quem que você está andando, que é você mesmo, onde que você quer chegar. Né? Senão não se chega a lugar nenhum. E aí, assim, como eu não sei de onde eu vim, como eu não sei para onde eu vou, como eu não sei qual a velocidade certa, como eu não sei o que eu tenho que carregar, como eu não sei o que vou encontrar no final, como eu não sei nem a razão desse caminho, como eu não sei nem a minha própria razão, na dúvida, eu saio vandalizando o caminho, que é o rebelde sem causa, né? Vandaliza o caminho, só que qual é o caminho que ele vandaliza por primeiro? O caminho da própria alma. Sai derrubando, matando, xingando, ferindo, ofendendo, né? Castigando a tudo e a todos em si mesmo,
né, e gera uma rebeldia incontrolável, uma revolta incontrolável em si, né, e aí passa a dar para os outros o que tem nele, contribuindo para a alma da família, para a alma da nação, para a alma da humanidade, que é o somatório das rebeldias de cada um. Enquanto a gente não aprender a andar em paz conosco mesmo, né, enquanto a gente não aprender o verdadeiro sentido do que é ser rebelde, né, a alma rebelde é aquela que caminha paciente e persistentemente em busca de compreender e de aprender a conversar com o seu próprio espírito. Né? O grande peregrino é o que atravessa o universo em busca de Deus dentro de si mesmo. Né? Que o discípulo encontra o mestre primeiro fora de si mesmo e a segunda dentro de si mesmo, como diz o professor. Então, esse que é o processo peregrino. E as revoltas, elas são muito bem-vindas, porque nós temos que nos revoltar com tudo aquilo que é mal com U, mal com L e feio, né? No sentido cósmico. Para quê? Para daí buscar um equilíbrio com aquilo que é o bem, é o bom e o belo. E para que daí no final o que reste? Nada. O equilíbrio, né? O equilíbrio de todas as coisas. Você está falando assim. Enquanto isso não acontece, Grego, aquilo que eu falei agora há pouquinho da fala de Horácio, né? Ode profano vulgus et arceu, que assim, odeio as não conformidades, né? E me mantenho afastado. Mas como que eu me mantenho afastado daquilo que está dentro de mim mesmo? Né? Aí eu me revolto, eu me rebelo contra quem? Contra mim mesmo, comigo mesmo. Né? E aí eu vou buscar um culpado. Né? Você está bem? Não, hoje acordei azedo, mas a culpa é de quem? O tempo está fechado, não tem sol. Sim. Né? Sim. Mas você ia ter que ficar o dia inteiro no trabalho, qual é a diferença? Não, mas é porque eu preciso estar rebelado com alguém, eu preciso, né, pegar e tacar fogo no navio, eu preciso, assim, por quê? Porque daí aquela diversão da rebeldia faz o tempo passar de maneira inconsciente, só que a gente tem vontade superior, né, que é divina, auto-vontade, que é humana, e vontade instintiva. A gente tem inteligência superior, que é divina, a auto-inteligência, que é humana, e a inteligência instintiva. E tem a emoção superior, que é divina, tem a auto-emoção, que é humana, né, e tem a emoção instintiva, que é o que tem que ser trabalhado. Toda a revolta vai acontecer na vontade instintiva, na inteligência instintiva e na emoção instintiva. Por quê? Porque é do perfil daquilo que nos forma. E isso sobe e vem parar no entorno humano em mim mesmo. Mas daí a auto-vontade, a auto-emoção, a auto-inteligência tem que aprender a conviver com essa rebeldia inata, instintiva, né? Para transformá-la em rebeldia inata, instintiva, humana, a caminho de, ao longo da iniciação, ao longo da vida, das vidas, transformá-la em vontade divina, inteligência divina, emoção divina. Aí você é o divino rebelde e você é um anjo não caído, você é um anjo resgatado. O grande trabalho é resgatar anjos. Né? Só que o teu trabalho é resgatar um anjo caído. Quem? Tu? Você mesmo. Você tem que resgatar você para depois você poder... E tem aquela frase que eu gosto de dizer, que assim, ficar lustrando asa de anjo é fácil. Então, assim, então, nossa, mas assim, como eu sou paciente, nossa, como eu sou amigo, então eu fico polindo aquelas pretensas qualidades, então eu fico lustrando asa de anjo. Não, eu quero ver, ao invés de você ficar polindo asa de anjo, né, é você descer e dar um abraço no capeta. Né? Assim, desce no inferno que existe em você mesmo, junto com Dante, com Virgílio, né? E vá lá encontrar teus minotauros, né? Os afogados no rio de sangue fervente, os que fazem mal a si mesmo, e resgata-os, né? Através da rebeldia, né? Com a rebeldia fraterna, né? A ponto que daí o céu e o inferno em você se fundem na neutralidade e desaparece. Aí você volta para o teu lugar de origem. Senão não tem caminho. Maravilhoso. Olha, os caminhos foram dados mais uma vez. Muito legal, muito... Nossa, dá para se pensar muito. Interessante, porque você trouxe
o rebelde ele está rebelado com tudo, né? Com tudo. Hoje é quase moda ser rebelde, né? Assim, então, o adulto é rebelde, adolescente é rebelde, não sei quem é rebelde. E na verdade ele é rebelde porque ele não tem a quietude dentro de si. Ué. E aí confunde falta de educação com rebeldia, antipatia com rebeldia, ignorância com rebeldia, agressividade com rebeldia, ódio com... Não. Antipatia, falta de educação, ignorância, ódio, agressividade são o que são. Isso. Rebeldia é se rebelar contra isso e sublimá-los, transformá-los, né, no que é o oposto, para que se fundam e desapareçam em um ser humano supremo. A gente falou de início das raças, né, da raça ária, né? Então, qual é que é o objetivo? A sexta sub-raça da raça ariana, que deveria ter se desenvolvido em determinado país, depois veio para o Brasil, chama-se bimânica. Bimanas, é a união das duas mentes, mente concreta com mente abstrata. Esse é o futuro. O passo seguinte ainda é o atabimânico, as duas mentes, mente concreta com mente abstrata, fundidas em Atman. Né? É vontade, amor, sabedoria, atividade fundidos em uma única coisa. Que é o quê? Que é a harmonia perfeita, o equilíbrio perfeito de todas as coisas, acima do bem e do mal. Aí não existe mais rebeldia. Maravilha. Isso que é... E a gente já falou aqui muitas vezes, que embora às vezes pareça difícil entender, só o fato de você estar vendo, escutando, isso aí está, de alguma forma, reverberando no seu ser. Então, daqui a 1 hora, daqui a 10 dias, daqui a 1 ano... Até porque a grande força da palavra está no que me move, no que te move, no que nos move, no que move você que está nos ouvindo. Então, esse amor, essa fraternidade, essa pureza que você coloca em tudo que fala, em tudo que faz, em tudo que pensa, em tudo que sente, isso é que é a força cósmica que a tudo e a todos move, a tudo e a todos transforma, sublima. Isso é a suma matéria, isso é o lápis filosoforum, isso é a pedra filosofal que dá a vida eterna, a saúde eterna, mens sana incorpore sano, e fundidos os dois, espírito sano. Jorge, muito obrigado mais uma vez por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Né? Só algumas ideias, né? Não, mas isso é bom, porque essas ideias fazem com que a gente pense. Às vezes, eu chamo o Vida Inteligente assim como, às vezes, um ovo de Colombo. Poxa, mas tem razão o que o Jorge falou. Mas, poxa, e por que eu não vi isso antes? Porque não era a hora, né? Não tinha um parâmetro para você ver antes. A água aparece quando o poço está pronto, não adianta querer. Você vai ter que continuar a cavar. Tem. A pessoa fala cada vez mais fundo. A pessoa fala assim, como é que você está? Nossa, eu estou no fundo do poço. A pessoa fala para mim, né? Eu digo, puxa, parabéns, hein? Porque é o único jeito de encontrar água. Claro, olha só, ponto de vista, né? Porque quando você está cavando o poço e a água começa a sair da parede e antes de chegar no fundo, o poço desmorona. Perfeito. O poço bom é aquele que só dá água no fundo. Né? Então a gente tem que descer, a gente tem que descer no inferno de cada um para resgatar aqueles que nós mesmos criamos e aprisionamos lá, e que a gente jura que não tem ninguém, só que o pessoal de baixo fica gritando, ei Jorge, me tira daqui. E não, isso aí é ilusão da minha cabeça, não tem ninguém no meu poço só tem anjo, aqui nada, está cheio de gente lá embaixo. Aí você se joga de cabeça aquele negócio lá, e é o seguinte, rapaziada, vamos cavar, né? Aí o pessimista fala assim, mas se a gente cavar vai vir água, né? Se você não está com sede, miséria, então vamos cavar para dar água, mas se a gente cavar muito, vai vir muita água, e como é que a gente vai sair desse poço? Muito simples, cava, a água sobe, a gente boia, então vamos sair todo mundo junto desse negócio. Então, da alma do ser humano iniciado, emergem todos os seres que ele criou, né? Não tem como ser assim, chegar em um ponto, chegar no final do caminho sozinho. Ou chega todo mundo junto, ou ninguém chega. É uma enganação, é uma vida perdida.
Isso aí. Então, agora, quando você ouvir de novo, ou quando você disser, estou no fundo do poço, lembra do Jorge? Maravilhoso. Então, cava mais um pouquinho, meu, que a água está aí, né? Aproveita que está aí e vão produzir água, vão contribuir com a humanidade, né? É isso aí. É isso aí, meu brother. Muito obrigado mais uma vez, tá aqui conosco. E vamos até É uma alegria estar aqui com você, com vocês com todos, Grego. Recíproco é verdadeiro. Então tá bom, Jorge. Até a próxima semana. Então. Fiquem bem, fiquem em paz, uma boa vida, uma caminhada mansa, profícua, feliz, saudável, harmônica e rebelde para todos vocês. Gente, que delícia, né? Que delícia a gente fazer isso, essa rebeldia, assim, né? Eu gostei muito. Ele fechou com chave de ouro, né? O fundo do poço. Você vê como é que são as coisas? Eu falei do ovo de Colombo e ele veio com o ovo de Colombo. Tá no fundo do poço? Pega, ela acaba de cavar, usa o resto da unha que você tem, a pazinha que você está lá, em vez de ficar se lamentando, acaba de cavar, de repente vem a água que você precisa, você saciar sua sede, para você encher aquele poço de água, e essa água vai te levar para cima, você vai boiar. Então é isso aí, vivendo e aprendendo. Gente, vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.